Olá, vamos retomar aqui as nossas discussões sobre Maquiavel e o desafio da política, trabalhando agora para finalizar os outros dois eixos que eu destaquei como fundamentais aí na estruturação do pensamento político de Maquiavel. O primeiro é a questão da liberdade, como mencionei anteriormente, e o último, que é o terceiro, é a questão da estabilidade institucional, vinculado ao que já estávamos discutindo anteriormente, que é a questão da história. Então, do ponto de vista da liberdade, como eu já venho tratando desde o início da nossa aula sobre Maquiavel, liberdade é sinônimo de política, ou de ação política, ou de ação de construção de um mundo humano coletivo, histórico, que não é aprisionado por um absoluto divino, mas que tem a finalidade nele mesmo, né? Então, liberdade para Maquiavel é um sentido, do ponto de vista institucional, da república. As repúblicas teriam esse sentido mais forte da liberdade, porque mais e mais pessoas são cidadãos e podem participar e atuar na construção do processo político. Além da estrutura republicana, do modelo institucional republicano, para Maquiavel, liberdade é conflito. Liberdade é contradição, algo que depois Karl Marx vai tratar muito fortemente no capitalismo, né? Na dialética capitalista, a questão da luta de classe, da contradição, enfim. Mas sem querer ser anacrônico, sem querer colocar Maquiavel no tempo de Marx e nem vice-versa, destacar que para Maquiavel esse campo eminentemente político, portanto, campo humano da liberdade, é o campo do conflito. O conflito básico que nós temos até hoje é o conflito entre os poderosos, os que comandam, e os que são governados, os que não comandam, os que não detêm o poder real, o poder fático, como a ciência política costuma tratar. Então, esse conflito básico, ele é exercido continuamente ao longo da história, em cada povo e em cada desenho político institucional. Para Maquiavel, nenhum povo quer ser dominado, porém os nobres, os poderosos, querem dominar. Dessa disputa é que surge a liberdade. Desse conflito essencial e central é que vai surgir a liberdade como essa perspectiva desse processo aberto e histórico que eu já venho mencionando há algum tempo. Para Maquiavel, liberdade é ação política. Porém, liberdade exige lei, exige desenho institucional e exige regulação das coisas, porque a corrupção da liberdade é a libertinagem, onde o exercício dos interesses individuais acabam corrompendo o pacto coletivo ou a dimensão do tecido coletivo estabelecido nas instituições que devem ser consensuadas entre, no mínimo, os poderosos, nos modelos mais elitistas, no máximo, todo um povo, no modelo mais democrático. Mas para Maquiavel, a liberdade sempre exige lei, legislação. O desenho da liberdade pode ser danoso a longo prazo, se for desprovido de prudência. Para Maquiavel, liberdade em excesso, como já falei, pode se tornar corrupção. Então, a prudência é sempre algo importante. Maquiavel viveu na sociedade da corte, na sociedade em que nobres comandavam as cidades-estado ou os estados nacionais, famílias de nobres, como no caso de Florença, onde ele vivia. Então, Maquiavel, como pensador político de sua época, traz a perspectiva da prudência, do cálculo, da razão que deve estar continuamente presente na ideia de liberdade. Então, é preciso calcular bem as coisas, medir os desdobramentos e consequências de determinadas atitudes, de determinados conflitos, da decisão de um povo de invadir o território de outro, por exemplo, ou da decisão de uma lei que submete as mulheres a castigos físicos, por exemplo, ou outras tantas questões de economia, de ordem social, de cultura e lazer, enfim. Então, para Maquiavel, a prudência é um elemento significativo que deve estar vinculado ao desejo da liberdade, que é algo inerente ao ser humano. Em Maquiavel,
existe uma clara tensão entre a perspectiva de participação na vida pública, uma participação que gera liberdade, e a perspectiva da virtude cívica, né? Então ele fica continuamente se perguntando quando olha para as experiências históricas dos povos, né? Quais são os limites da liberdade? Quais são os caminhos que os povos trilharam do ponto de vista desse exercício da liberdade ou do exercício da política? E ao mesmo tempo, o que é a virtude cívica enquanto elemento agregado à liberdade, né? Então, a ideia de que é preciso continuamente exercitar em cada povo a ideia de envolvimento dos indivíduos nos projetos coletivos e a perspectiva da responsabilidade que vem com a deliberação sobre determinadas coisas. Então, o envolvimento e a decisão são questões essenciais para o exercício da liberdade em Maquiavel do ponto de vista do campo político. Um outro elemento importante é que é preciso combater o desejo excessivo do povo em ser livre e o desejo excessivo dos nobres ou dos poderosos de plantão em comandar. Então, para Maquiavel, o equilíbrio dessa contradição é o que vai gerar a estabilidade política de um povo, a estabilidade das instituições daquele povo. Um conflito muito latente e contínuo tende a gerar o perecimento institucional e, quem sabe, o fim daquele povo sendo dominado por outro, ou entrando em ruína econômica, ou entrando na sua ruína política. Então é preciso esse equilíbrio entre o desejo de ser livre e o desejo dos poderosos, na sua época dos nobres, em comandar. Para Maquiavel, a república mista, o desenho institucional de uma república mista, mais livre é aquela com grande participação popular. República mista porque ele considera que, algo que nós vamos discutir em outras aulas, a questão do filtro da participação popular, do acesso direto do povo à estrutura política e o comando dos poderosos dessa estrutura, esse filtro que barra o acesso direto da participação popular, ele deve estar presente nessa ideia de república mista que mantém, por exemplo, pegando a experiência de Roma, da Roma antiga, né? A ideia do Senado, que seria o que eu estou chamando aqui de filtro, que era comandado pelos patrícios, pelos nobres, e a ideia dos tribunos da plebe, que era o espaço em que os plebeus podiam eleger seus representantes e participavam diretamente da política, podendo inclusive vetar algumas leis que não eram favoráveis ao povo na visão desses representantes mais populares dos tribunos da plebe. Então, essa ideia de república mista em que existem representações das elites, no caso da época de Maquiavel dos nobres, e dos plebeus, das camadas populares, é algo importante para ele, porque no exercício da liberdade o equilíbrio é importantíssimo. E por fim, para concluir a nossa aula do desafio da política em Maquiavel, temos a questão da estabilidade institucional. É importante para Maquiavel garantir a ordem política. Aí alguns, no senso comum até os dias de hoje, olham isso como algo ruim de Maquiavel, como se os governantes tivessem que estar preocupados apenas com a ordem política por ela mesma, com a finalidade dela mesma. Mas para Maquiavel a ordem política é importante porque ela garante a estabilidade de um povo ao longo de uma história. E a história de um povo será mais longa na medida que o desenho político que ele consensuou mantém a estabilidade e o equilíbrio. Maquiavel nos diz que o povo guarda melhor a liberdade por não querer perdê-la. A constituição mais estável é quando guardada por uma elite estável. Liberdade é potência. Na Roma antiga, as disputas internas eram motor do progresso. Então, é importante para Maquiavel sempre essa perspectiva de que é preciso existir um equilíbrio entre as elites e o povo. É preciso que hajam instituições que representem e contenham, representem os diferentes segmentos de uma sociedade e contenham as disputas possíveis nas relações desiguais e combinadas de um determinado povo.
o papel do Estado para Maquiavel é fazer oposição com a força das leis à ação destruidora do particularismo. Então, como nós já mencionamos anteriormente, a estabilidade institucional passa pela contenção do particularismo. Para ele, não basta criar leis, é preciso que elas sejam capazes de submeter os ódios, o que Aristóteles chamava de paixões, ou seja, aqueles sentimentos que desequilibram a razão. Então, as paixões, os ódios, precisam ser contidos pelas leis. Os objetivos de toda ação política para Maquiavel são a paz e a estabilidade. As leis precisam traduzir as mutações que afetam a sociedade. Então, essa perspectiva de estabilidade através das leis e de bons desenhos institucionais, de boa engenharia institucional, é algo importante para Maquiavel. E como já falei anteriormente, a virtude cívica, ou seja, o envolvimento dos cidadãos e a capacidade que eles têm de deliberar sobre as principais questões de uma cidade, de um país, é algo importantíssimo na manutenção dessa estabilidade política. Então, com isso, concluímos a nossa segunda aula do nosso curso de Introdução à Teoria Política Clássica. Maquiavel enfrenta o desafio da política como todos nós precisamos enfrentar nos dias de hoje. Maquiavel é muito atual na reflexão da política diante de todos esses elementos que eu coloquei até agora. Vamos seguir juntos nesse desafio da política, construindo o nosso sindicato, construindo a estabilidade institucional para garantir paz, igualdade e inclusão social do nosso povo e pensando sempre que nós somos condenados, no bom sentido, à liberdade da ação política. Vamos juntos seguir na nossa formação. Somos Sindiúde, a nossa escola de luta.